Bom dia, turma do oitavo ano. Esse é o nosso primeiro vídeo que iremos trabalhar nas nossas videoaulas. Mas antes de começarmos, eu queria dar um recado para vocês. Vocês terão que assistir os vídeos e cumprir com as tarefas que serão enviadas. Se vocês não fizerem a parte de vocês, a aprendizagem não vai acontecer. Então vai ser uma perda de tempo esse método. Por isso vocês têm que fazer a parte de vocês. Nós, professores, iremos mandar o conteúdo, as videoaulas, o canal do WhatsApp vai estar aberto, né? O e-mail também vai ser que já foi criado e vocês vão poder tirar as suas dúvidas através desses meios de comunicação. Tá? Mas vocês têm que fazer a parte de vocês aí em casa, tá certo? Vamos lá. Nós já tínhamos falado um pouquinho sobre reprodução antes de parar as aulas, então vamos continuar falando, né, da continuidade a esse assunto que é reprodução. Reprodução. Turma, todo ser vivo ele tem um ancestral, outro ser que veio antes dele, né? E todo ser vivo na Terra ele surgiu por meio de reprodução. Inclusive, a reprodução é uma das diferenças dos seres vivos dos seres não vivos. Tá? Os seres vivos eles se reproduzem, seres não vivos não se reproduzem. Os seres vivos eles formam descendentes. Esses descendentes, né, para que aconteça a formação desses descendentes, tem que haver a passagem da carga genética. Carga genética são as informações de cada indivíduo. Informações como altura, cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, dentre outras, né? Tem várias informações aí, informações do tipo também interno, né? Informações características internas, como personalidade, o jeito de andar. Então todas essas informações elas estão lá mapeadas no DNA de cada ser vivo. E esse DNA ele é passado do ancestral para os seus descendentes, né? Esse DNA é a mesma coisa que carga genética que tem que ser passada. E por último aí no slide tem esse tópico aí que é garantir a perpetuação da espécie. A reprodução é uma ferramenta aí da natureza que garante que as espécies elas continuem a existir. Existem dois tipos de reprodução, assexuada e reprodução sexuada. O primeiro tipo de reprodução aí que a gente vai estudar é a reprodução assexuada. Aí nós temos no slide mitose. Então, essa palavrinha mitose vocês têm que gravar na mente de vocês. Alguns ainda não escutaram essa palavra, alguns porventura já escutaram, né? Mas mitose eu vou explicar o que é. Mitose é um processo de divisão celular. A célula de um ser vivo ela se reproduz se dividindo através da mitose. E quando ela se divide, ela produz uma célula filha igualzinha a ela, né? Então, a célula que existe, a gente vai chamar de célula-mãe. Ela vai sofrer mitose, ela vai se dividir e vai dar origem a uma célula filha que vai ser idêntica a ela. É como se fosse uma espécie de clone. Por isso eu coloquei no slide, progenitor se divide, né? Aí, entre parênteses, no clone. A palavrinha progenitor quer dizer que é o que veio antes, o que deu origem, né? Então é o progenitor. Vamos fazer aqui uma analogia rapidinho. Os seus pais, né? Seu pai e sua mãe são seus progenitores. São os seres que lhe deram origem, né? E você é o descendente deles. Esse tipo de reprodução tem vantagens e desvantagens. Como vantagem tem primeiro, mantém características inalteradas ao longo do tempo. O que é isso, professor? Não entendi. Quer dizer que os descendentes, né, desse progenitor que se reproduz por meio assexuado, eles vão ser iguaizinhos aos pais, não importa quanto tempo passe. Vamos fazer aqui uma situação, aqui um exemplo. Se nós, seres humanos, nos reproduzíssemos de maneira assexuada, nós seríamos cópias idênticas dos nossos pais, que seriam cópias idênticas dos nossos avós e assim por diante. Ou seja, o seu tataravô
lá no topo da sua árvore genealógica, ele seria igualzinho, idêntico a você. Então, é uma das vantagens desse tipo de reprodução, que não se alteram as características do indivíduo ao longo do tempo. Segunda vantagem, é um processo bem rápido. Então, de uma hora para outra, você tem aí milhões de indivíduos novos em uma comunidade. Por exemplo, uma bactéria, se você se alimenta com algo contaminado, entrou ali uma certa quantidade pequena de bactérias no seu organismo. Mas dentro de algumas horas, elas vão se reproduzir tanto que você já vai estar cheio de bactérias e começa a ter complicações, né? Aparecem os sintomas. Começa a ter dor de barriga, dor de cabeça, porque aumentou o número de bactérias, porque elas se reproduzem muito rápido. Então, é uma vantagem também essa rapidez aí na reprodução, gera muitos indivíduos em pouco tempo. As desvantagens são, como eles são indivíduos que são cópias idênticas, né? As fraquezas que os pais têm, os progenitores têm, os filhos também vão ter as mesmas fraquezas. Se uma bactéria não gosta de calor, então as bactérias filhas também não vão gostar de calor. Elas estão vivendo em um ambiente frio. Se de repente esse ambiente fica quente, todas as bactérias irão morrer, né? Porque elas não vão conseguir se adaptar, porque elas são cópias idênticas à bactéria mãe que não gostava de calor. Então, essa é a principal desvantagem desse método de reprodução sexuada, né? Ela dificulta a adaptação a mudanças no ambiente. Dentro da reprodução assexuada, nós vamos ter outros tipos. Elas vão receber nomes específicos e é bem fácil aprender esses nomes, né? Até porque o nome tem muito a ver com o processo. Divisão binária, brotamento, fragmentação, esporulação, partenogênese, divisão múltipla e multiplicação vegetativa. Vamos entender cada uma desses tipos de reprodução assexuada, estudando um de cada vez. Vamos lá. Primeiro aí a divisão binária, também conhecida como bipartição ou cisciparidade. O próprio nome já diz, divisão binária. Binário quer dizer 2, então é uma divisão em duas partes. Isso aqui é um tipo de reprodução assexuada bem simples, em que a célula mãe ela vai se dividir em duas. Pronto. É divisão binária. Gera cópias exatas do ser que a originou e ocorre em organismos unicelulares. Só vai ocorrer em organismos unicelulares, porque esses organismos, né, só têm uma célula. Se eles têm uma célula, eles são bem simples, então é fácil se dividir em dois. Aí temos como exemplo, acontecem bactérias, protozoários e algas unicelulares, que tem um esqueminha de bipartição, né? Divisão binária. Tem uma célula lá no início, o núcleo se divide em dois, a membrana plasmática ela se fecha no meio e depois, por último, essas células se dividem. Então, uma célula mãe ela vai se dividir em duas, né? Vai dar origem a uma célula filha que é idêntica a ela. É um processo rápido isso aqui, né? Segundo tipo, brotamento, também conhecido como gemiparidade ou gemulação. Ocorre em organismos multicelulares com o surgimento de um broto formado por uma massa celular, ou seja, ela vai acontecer em multicelulares e unicelulares. No primeiro caso aí, nos multicelulares, vou ter como exemplo aí as esponjas e as caravelas, né? A esponja ela está lá no fundo do mar, a esponja adulta. De repente vai nascer uma massa celular do lado dela, né? E essa massa celular vai crescer. Essa massa celular a gente chama ela de broto. Esse broto vai chegar um momento que ele vai se desprender do corpo da esponja e vai dar origem a uma esponja, a outra esponja, né? A gente vai ver o esqueminha mais no próximo slide e vocês vão entender bem melhor. E ocorre também em organismos unicelulares, como fungos e levedura. A levedura, né? É um tipo de fungo. Aqui, turma, eu tenho a imagem de uma esponja, né? No primeiro quadro tem uma esponja adulta, de repente aparece aí esse bracinho que a gente vai chamar de broto, que vai ser a massa de células, né, que vão aparecer. Esse broto ele cresce e depois ele se desprende da esponja e vai grudar num substrato, né? O substrato pode ser
no fundo do oceano, numa pedra, num coral, né? Ele vai se grudar em algum lugar. Esse lugar a gente chama de substrato. E vai crescer ali outra esponjinha do lado da esponja mãe. Tá? É bem fácil. E é fácil associar o nome, né? Brotamento por causa de broto. É só lembrar da esponja. Fragmentação. Esse aqui é outro tipo de reprodução sexuada. Esse aqui também é bem fácil associar o nome. Esse aqui, o indivíduo adulto, ele vai se fragmentar, né? Vai se partir em pedaços e formar assim novos indivíduos. Nós vamos ter aqui como exemplo de fragmentação, né, a planária. Mas também tem outros tipos de seres que se reproduzem por fragmentação, né? Exemplos: alguns fungos, esponjas, planária e briófitas, né? Briófitas são aquelas plantinhas que vocês estudaram no ano passado, né? O musgo é uma briófita. Então vamos entender aqui no esqueminha mais na frente, ó, a planária. A planária é esse vermezinho aí de corpo achatado. Vocês estão notando aqui, tem uma planária adulta. Na segunda planária, a cauda dela é cortada, né? A planária que já existia, ela se regenera e a pontinha da cauda da planária surge um novo indivíduo. Então isso aqui foi a fragmentação da planária. Ela tirou um pedaço para surgir um novo ser. Então é um tipo de reprodução. Acontece nas esponjas também. Se você cortar uma esponja, né, uma esponja do mar, um pedaço vai se transformar no indivíduo e a outra parte também vai se transformar em outro indivíduo. Para que isso ocorra, esses indivíduos eles têm que ter alto poder de regeneração, de se curar, né, de crescimento celular. Vamos lá. Na esporulação, né, geralmente ela vai acontecer em condições desfavoráveis. São formadas células resistentes. Essas células resistentes são chamadas de esporos, que suportam condições adversas até que se normalizem. Exemplos: espécies de fungos e bactérias. Aqui tem o desenho de um fungo, né? Tem a cabecinha do fungo aqui. Ele tem uma espécie de caule e raízes, né? Não são raízes, são bem parecidos com raízes. Mas a gente vai entender que para se reproduzir esse fungo, ele vai liberar no ambiente esses esporos, que são células muito resistentes. Tá aqui, os pontinhos são os esporos. Esses esporos eles vão cair em algum lugar e, dependendo das condições desse lugar, onde esses esporos caírem, eles vão crescer ou não. Se for um lugar que tiver condições boas, ele vai crescer lá um novo fungo. Se for um lugar muito ruim para se viver, um lugar quente, né, onde o fungo não vai conseguir se desenvolver, esse esporo, como ele é uma célula bem resistente, ele vai aguardar, vai ficar lá fechadinho, ele não vai nascer. Mas se porventura as condições do ambiente mudarem, né, ficarem em condições agradáveis para que surja o desenvolvimento desse fungo, esse esporo ele vai começar a se desenvolver e vai nascer um novo fungo lá onde ele caiu. Então, a esporulação ela funciona dessa forma. Caiu num ambiente propício para a vida, vai se desenvolver. Caiu em um ambiente ruim, vai aguardar até esse ambiente ficar bom, né? Uma espécie de proteção. Por isso que ele joga esses esporos que são células bem resistentes, vão conseguir suportar condições bem adversas. Agora que eu tenho a partenogênese. Vamos ler aqui o que significa partenogênese, né? O óvulo não precisa ser fecundado para haver o desenvolvimento do embrião. Turma, para que haja surgimento de um embrião, precisa de uma célula masculina e a célula feminina, né? No caso do homem, precisa do espermatozoide e do óvulo. Quando os dois se juntam, nesse momento em que eles se juntam, a gente vai chamar de fecundação. É o momento da fecundação. Quando há fecundação, vai surgir o embrião. Esse embrião que vai se transformar no bebezinho lá na barriga da mãe. Tá? Então, para que haja esse tipo de reprodução, que nesse caso que eu estou dando exemplo é sexuado, vai ter que existir fecundação. Mas alguns animais, eles não precisam ter a junção do gameta masculino, do espermatozoide, com o óvulo.
o óvulo ele vai se desenvolver sozinho, sem precisar do espermatozoide. Isso não acontece com os seres humanos, né? Mas em alguns animais vai acontecer. Esse óvulo ele vai se desenvolver sozinho e vai crescer lá o embrião, né? O próximo ser, o descendente vai crescer desse óvulo. Acontece em vermes, insetos, né? Como abelhas, vespas, formigas e vertebrados, como alguns peixes, anfíbios e répteis. Vamos aqui, ó, só ver aqui o exemplo aqui no próximo slide. O exemplo da abelha. Para que se forme uma colmeia, basta apenas uma abelha rainha. Tá? Não precisa de uma abelha macho, né? Que é o zangão, e a abelha fêmea. Basta apenas a fêmea. Tá? Essa abelha rainha ela vai pôr ovos. E esses ovos, alguns vão se desenvolver por partenogênese, sem precisar ser fecundados, sem precisar que o zangão vá lá e fecunde eles. Esses ovos que se desenvolvem por partenogênese vão dar origem justamente ao zangão. Tá aqui, ó, no esqueminha, setinha apontando, partenogênese, zigoto haploide, depois zangão. Quando esse zangão se desenvolver, aí ele vem lá e vai fecundar os outros ovos. Esse zangão fecunda os outros ovos e aí vão nascer as outras abelhas, né, que vão ser as abelhas operárias, né? Dependendo da alimentação dessas abelhas, elas vão se transformar em abelhas operárias ou em uma nova abelha rainha. Geralmente a abelha rainha põe vários ovos. Depois de um tempo, quando ela fica velha, né, ela vai morrer, aí surge uma nova abelha rainha. E aí vai depender da alimentação que as abelhas vão dar para cada tipo de abelha, né? Então a partenogênese é isso, o embrião ele se desenvolve sem a presença de um espermatozoide masculino, o óvulo ele se desenvolve sozinho. Temos aqui também divisão múltipla, ou pluripartição, ou esquizogonia. A célula-mãe se divide em múltiplas células filhas idênticas. Acontece em seres unicelulares, como protozoários, a ameba e alguns fungos. Vamos entender aqui no esqueminha que fica mais fácil. Na divisão múltipla, está lá a célula. Essa célula ela vai sofrer mitoses sucessivas, né? Ela vai se dividir em vários núcleos. E esses núcleos, cada núcleo deles vai formar uma nova célula. Então a ameba ela vai se reproduzir dessa forma. Tá? Também os protozoários e alguns tipos de fungo, lá, como a gente falou. É bem fácil entender divisão múltipla, né? Por último, multiplicação vegetativa ou propagação vegetativa. Aí ocorre nas plantas, já está dizendo, vegetativa, vai ocorrer nas plantas, principalmente em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Lembrando, pteridófitas, samambaias, gimnospermas, pinheiros e araucárias, né? E angiospermas, as plantas com frutos. Principalmente utilizada na agricultura, e existem dois tipos, enxertia e auporquia. Enxertia, turma, é quando você pega um galinho de uma planta nova e vai enfiar esse galinho no caule de uma planta mais velha. E aí vai acabar misturando as características dessas plantas, né? A base, o caule da planta mais velha vai sustentar o galho da planta mais nova. Isso aí é enxertia. Auporquia, simplesmente você tira a casca de um galho qualquer de uma planta, tirou um pouquinho da casca, você vai colocar um pouquinho de terra úmida ao redor dessa casca que foi retirada, vai amarrar com um plástico e aguardar alguns dias. Depois de alguns dias vai surgir raízes nessa parte que foi descascada, dessa parte do galho que foi descascada. Aí você só vai lá, corta o galinho e planta esse galinho com as raízes em outro local. Aqui eu tenho mais embaixo a imagem, né, de uma roseira onde foi feita a auporquia. Está lá embrulhada com um saquinho e areia dentro do saco. Areia úmida, né? E aí está crescendo as raízes lá, depois é só cortar e plantar. Sim, turma. Leiam o livro lá da página 83 à página 93 para tirar mais dúvidas, ter mais informações. Tem alguns textos extras lá no livro, tá? E aí tem essa atividade da página 86 e 87 para que vocês façam
e vão ter que me enviar as respostas. Pode responder lá no livro mesmo, tirar uma foto, mas essa foto tem que estar bem visível, né? E se forem responder no livro ou digitar, pode digitar também, mandar pelo e-mail as respostas. Vocês vão escolher aí a melhor forma aí. Mas se forem tirar foto do livro, das respostas, por favor, escrevam de forma que eu consiga ver, consiga ler. Às vezes vocês escrevem de lápis, fica muito fraquinho. Quando tirar foto, né, não fica muito visível. Então, faça de uma forma que fique bem visível e mandem o retorno dessa aula através das respostas dessa atividade da página 86 e 87. Bons estudos aí e até a próxima!